verdade. Tá mesmo. Glória a Deus. Planejamento precisa de exemplos encorajadores. Pastor, faz para nós a leitura de novo, para captar aqui no... O planejamento precisa de exemplos encorajadores. Quando as coisas estão paradas, muitos tendem a se acomodar na inércia. Dificilmente as pessoas se envolverão num projeto, num propósito de forma espontânea, mesmo que seja por um bom objetivo. Elas precisam de bons exemplos bons, encorajadores, que as inspirem a seguir o caminho e fazer o mesmo. Na reconstrução dos muros de Jerusalém, este exemplo começou pelo líder religioso, Eliasibe. Era o grande sacerdote e juntamente com os seus colegas sacerdotes começaram a executar a obra. Dá uma paradinha, pastor. Olha que coisa interessante, né? Nós somos, naturalmente, irmãos, pessoas em que temos a tendência aí de nos acomodar, né? E nos acomodar com a inércia. É muito fácil estarmos acomodados, né? Dificilmente as pessoas se envolvem num propósito de forma espontânea. Dificilmente. Normalmente elas precisam ser engajadas, motivadas, animadas, né? Eu sempre falo, a gente conversa muito, eu e o pastor Márcio, e a gente sempre fala sobre a questão da motivação, né? Às vezes as pessoas, elas sabem o que tem que ser feito, elas já viram que precisam ser feitos, e isso em todas as áreas da vida, né? Mas elas precisam ser animadas, elas precisam ser motivadas. E desde tempos, né, irmãos, a gente sabe que isso é uma constância, né? Desde os tempos remotos, a gente percebe que o homem, que o ser humano precisa de líderes, né? Precisa de pessoas que direcione, pessoas que impulsione, pessoas que motive. Quando a gente olha para a história bíblica, a gente percebe o quê? Que todas as vezes, principalmente no tempo dos juízes, todas as vezes que morria um juiz, o que acontecia? O povo parava, o povo se debandava, o povo ficava parado, ficava na inércia, cada um fazia aquilo que achava melhor, o povo ficava acomodado. Mas Deus sempre precisava levantar um homem para trazer de novo o povo para o trilho, né? E fazer o povo andar. Planejamento para vencer. Nós precisamos, né, de planejamentos. E normalmente, por mais que tenhamos planos, nós precisamos, né, de engajamento, precisamos de pessoas que sejam referenciais, pessoas que sejam ali, homens e mulheres, né, que são pessoas que têm a capacidade de nos instruir, de nos direcionar, e isso é natural do ser humano, né? Temos os nossos propósitos, temos os nossos objetivos, e nessa lição aqui é maravilhoso porque esse sumo sacerdote, que era um dos líderes ali, o que ele fez? Primeiro ele se posicionou, ele tomou um posicionamento, e a partir do seu posicionamento, então ele conseguiu animar e motivar o povo, né, a trabalhar também. E nas nossas vidas não é diferente, seja na nossa vida espiritual, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida relacional ou na nossa vida familiar, assim também acontece, né? Nós precisamos de motivação, nós precisamos, né, de referenciais. Nós somos pessoas que somos movidos por essa impulsão, né? Muitas das vezes, para a gente é mais fácil ficar na inércia do que se posicionar. Se não, olha para dentro de uma empresa, né? Funcionário que trabalha, ele está ali fazendo o seu trabalho, e aí ele terminou de fazer o seu trabalho, e o colega do lado aqui, né, está ali sufocado, mas ele está aqui, fez o dele, está tudo bom, então ele se acomoda aqui com o dele, e isso normalmente acontece na nossa vida num todo. Se nós não tivermos, pastor Márcio,
esse impulso, essa motivação. E o que Neemias está nos ensinando aqui é exatamente isso. Líderes, pessoas engajadas, pessoas motivadas, elas têm o potencial de motivar outras pessoas, né? Elas têm o potencial de levantar aqueles que estão parados, aqueles que estão desanimados, né? Como diz aqui na nossa lição, mesmo que seja por um bom objetivo, elas precisam de bons exemplos encorajadores que as inspirem a sair, né, da inércia, a seguir o caminho e fazer o mesmo. Quantas pessoas, quem sabe talvez aí está parada, pessoas com potencial imenso, pessoas com conhecimento imenso, pessoas com uma capacidade imensa, pessoas desbravadoras, mas estão paradas, estão desmotivadas, estão desanimadas, já não conseguem mais, desenvolver o seu papel, já não conseguem mais, traçar um objetivo, perderam, quem sabe talvez, inclusive, a vontade de viver. Quantas pessoas estão hoje, né, enfrentando aí esse momento de inércia, na igreja, fora da igreja, estão sem referenciais. Então, essa lição desta manhã, Neemias vem nos ensinar que nós precisamos sim, precisamos de exemplos encorajadores. E nós não somente precisamos de exemplos encorajadores, mas nós temos que ser esses exemplos encorajadores para aqueles que estão à nossa volta. Pessoas, quem sabe talvez, estão desanimadas, desmotivadas, estão totalmente paradas, e eles estão precisando da sua ajuda. Quem sabe talvez uma palavra de ânimo, uma orientação, quem sabe talvez uma palavra de motivação, dizendo assim: olha, vai lá, você pode, você consegue, Deus conta com você. Nós precisamos sim de referenciais para seguir, mas também precisamos ser referenciais na vida de outras pessoas. Quantas e quantas pessoas, te pergunto, você que aqui está e você que está em casa nos assistindo, quantas e quantas pessoas hoje paradas, desmotivadas, com um potencial muito grande, e que você sabe disso, e que você pode fazer a diferença na vida dessa pessoa com uma palavra, uma orientação, e muitas das vezes nós não fazemos, né, irmãos? Então, nós precisamos disso, precisamos ter aí essa visão de que realmente precisamos de exemplos encorajadores, mas também precisamos ser exemplos para encorajar outras pessoas. Eliasabe era o grande sumo sacerdote, e juntamente com seus colegas sacerdotes começaram a executar a obra. Normalmente dentro do meio cristão, né, a gente vê uma deficiência muito grande, né? A gente vê normalmente uma cobrança muito exacerbada, né, da igreja. A gente vê os líderes cobrando muito da igreja, mas a gente vê poucos líderes sendo exemplo para a igreja, né? Cobra-se muito da igreja, mas vê pouco exemplo dos líderes, porque na verdade é aquilo que a gente sabe que funciona. Os nossos filhos, eles não ouvem as nossas orientações. Os nossos filhos, eles ouvem as nossas atitudes. E aquilo que eu sempre digo, que as palavras ensinam, mas o exemplo arrasta. Uma igreja pujante, uma igreja que trabalha, uma igreja que cresce, uma igreja que expande, é uma igreja não que os seus membros são ativos, mas principalmente que os seus líderes são referenciais. Líderes que estão sempre na linha de frente. Seja você um líder de um departamento infantil, de um departamento juvenil, de um departamento de homens, de mulheres, de um departamento de obreiros, seja qual for a sua função de líder na igreja, se você não for primeiro um referencial, você não conseguirá engajar os seus liderados.
Assim é em casa. Um filho nunca vai respeitar o pai se o pai não ensiná-lo com exemplo. Talvez o filho pode ter medo do pai, mas não respeito. Faz porque tem medo de apanhar. Faz porque tem medo do que pode acontecer, e não porque respeita. Isso acontece quando? Isso acontece quando o exemplo não é dado. Porque as palavras ensinam, mas os exemplos arrastam. Que esse sacerdote, esse sumo sacerdote aqui está nos ensinando a priori exatamente isso, né? A gente pode sim ser um motivador, um engajador, mas a gente pode primeiro ser esse referencial. As pessoas só sentirão vontade de ser, de fazer, só sentirão motivação se verem em mim e em você essa motivação. Ao contrário, nós não conseguiríamos nada. Foi lido aí também pelo pastor Márcio. Os líderes religiosos exercem grande influência sobre as pessoas e devem dar bons exemplos de comportamento e atitude que inspiram o povo a fazer o mesmo. Os líderes religiosos exercem grande influência, né? Então muitos às vezes não conseguem motivar aí a igreja, motivar os seus liderados, exatamente porque eles cobram muito, exigem muito, mas não fazem nada. Querem viver vida de rei, que a igreja seja o súdito, mas não querem ser exemplo. Não querem ser exemplo no trato, nas ações, nas intenções, não querem ser exemplo em nada, querem cobrar muito. Tem uma parte na palavra de Deus que diz que os líderes colocavam o jugo sobre o povo, né? Mas eles mesmos não carregavam o jugo, né? E isso a gente vê muito, né, irmãos? A gente vê muito, mas muito, muito mesmo. É um fardo pesadíssimo, que muitas das vezes é imposto, mas não traz consigo a responsabilidade do líder, né? Não adianta o pastor aqui, ou qualquer que seja o líder, né? Cobrar sinceridade, disponibilidade da igreja, se ele não é sincero e nem disponível. Não adianta. Isso precisa partir dos exemplos da liderança, porque exerce grande influência. Muitas e muitas, né? Uma boa parte do povo de Deus está alienado. Por quê? Porque desconhece a palavra de Deus. Nós temos que ser sim submissos aos nossos líderes, com certeza. Nós temos que respeitar os nossos pastores, com certeza. Mas se você não tem uma mente aberta, se você não tem um conhecimento e um apego à palavra de Deus, você vai se tornar refém da circunstância. Você vai ser uma pessoa totalmente alienada, em que o líder bate o pé e você simplesmente se sente acuado. E isso acontece, né, em muitos lugares. Eu, na minha função como pastor, eu tenho uma obrigação de ensinar, de exortar a igreja, a palavra de Deus, a respeitar e a honrar os seus líderes, né? Mas eu também tenho a obrigação de me comportar como tal, como alguém que ensina, mas que também vive, porque senão não adianta. Aí eu vou exigir, vou cobrar, e isso aí vai ser só palavras lançadas ao vento. Outro exemplo visto aqui na reconstrução, né, veio do líder político no versículo 9, Refaías, que ele era governador da metade de Jerusalém, e também não se omitiu, antes participou ativamente da obra, né? Em momento de crise o povo precisa de referenciais, ou seja, esse homem era uma grande autoridade, né? Ele cuidava da metade da cidade, mas ele não se omitiu, ele se posicionou, ele realmente se doou, porque ele entendeu que a causa era nobre. E isso é maravilhoso da gente pensar, porque vem na contramão do que a gente vê, né, no meio cristão evangélico. Por exemplo,
Vamos olhar aqui para dentro do arraial cristão evangélico. O camarada, ele é um bom cooperador, né? Mas quando ele é ordenado ao diaconato, parece que muda tudo. Aquela gana, aquela vontade, aquele desprendimento de servir parece que muda, né? Aí o camarada é um bom diácono, aí ele é ordenado ao presbitério, né? Se você tiver em uma outra denominação, e aí agora ele se sente o rei. Lembro-me uma vez que era o momento de passar a salva da oferta, e aí fazia mais ou menos um mês que o diácono tinha sido ordenado ao presbitério. E aí então, na hora de passar a salva, um dos diáconos, né, foi entregar a salva para esse presbítero. Falou: vai ajudar a gente a passar aí? Ele disse: irmão, você está de brincadeira, né? Eu passar a salva? Sou presbítero, irmão. Está de brincadeira, passa você lá. Olha que coisa interessante, né? Muitos não entendem que a ordem é inversa. Quando você vai subindo degraus aqui no mundo físico, no mundo espiritual, você está descendo. Quanto maior é a sua patente, a sua função, menor você é na igreja. Quanto mais você sobe, menor você tem que ficar. Você é grande, assim entre aspas, quando você era um cooperador. Quando você era um cooperador, você era grande em função. Mas quando foi passando as funções, aí vai se diminuindo. Mas é o contrário, né? E aí, se o camarada for um apóstolo, um bispo, aí é que é pior ainda. Se você mandar esse cara passar salva na igreja, ele até te bate. O que você pensa que é? Vai você. Por quê? Porque perde aí essa sensibilidade do serviço. No reino de Deus, irmãos, o reino de Deus é muito sensível para essas coisas. O maior, ele precisa ser o menor. O menor na igreja é o pastor. Ele tem que ser o servo de todos. Ele orienta a todos, mas ele é o servo de todos. Diáconos, presbíteros, apóstolo, pai apóstolo, bispo, sei lá o que você é. Não importa. Você tem que entender que você é um servo. Esse homem, na reconstrução dos muros, ele não se preocupou com a sua patente. E foi isso que motivou o povo. Quando o povo olha para alguém e que essa pessoa, ela é uma pessoa que não deveria estar fazendo aquilo, o camarada fala: meu, você está maluco. Cara, nem é a função dele, ele está ali, preciso estar lá também. Agora, vamos trazer esta palavra para mais perto da gente. Isso acontece muito dentro do ambiente eclesiástico, né? E isso é uma briga muito grande, principalmente se você está em uma igreja em que as pessoas, elas almejam, elas entram pela porta da igreja já procurando função, já procurando cargo, né? Se é uma igreja em que as pessoas brigam por cargo, aí você tem um problema seríssimo. É um problema seríssimo, porque aí a pessoa, ela começa a se engrandecer, se crescer, e aí conforme ela vai subindo, aí é que ela não quer fazer mais nada, né? Aí ela acha que quem é que cuida da igreja? Vou desligar esse microfone aqui. Os irmãos estão me ouvindo? Quem é que cuida da limpeza da igreja? Quem cuida da limpeza da igreja é o irmãozinho fulano, é o irmãozinho ciclano. Não, quem tem que cuidar da limpeza da igreja é o pastor. São os diáconos, são os presbíteros. Eles têm a responsabilidade de cuidar da limpeza da igreja, de servir a igreja, né? Mas normalmente a gente não, a gente acha não, quem tem que cuidar é a igreja, né? A igreja, irmãos, é aquilo. Os líderes são os referenciais. A igreja vai ser pujante
na medida em que o líder é pujante. Se a igreja não vê a pujança na vida do líder, fica difícil. Até faz, mas faz resmungando. Até faz, mas faz murmurando, né? Então, dependendo da igreja que você tiver, você pedir para um presbítero limpar a igreja, ele te bate. Ou estou mentindo, pastor Márcio? Não, verdade. Dependendo da igreja que você tiver, você pedir para um presbítero passar salva, ele te joga dentro da salva. E muitas vezes as irmãzinhas que alguns líderes colocam, nem oportunidade tem. Nem de louvar, nem para louvar as coisas. Normalmente é assim mesmo. Aí coloca aí, fulano, beltrano e ciclano vai limpar a igreja. Aquela pessoa não é reconhecida nunca. Ninguém nem sabe quem é a pessoa, porque nem oportunidade na igreja essa pessoa tem. A pessoa tem sempre de louvar, sempre de falar, mas não tem oportunidade, porque a própria igreja não tem. Falta isso. Agora, trazendo essa palavra um pouco mais perto, né? A gente olha para a questão eclesiástica, a gente olha aí para a questão dentro da igreja. Precisa desse posicionamento dos líderes, precisa desse posicionamento dos obreiros, precisa desse posicionamento da igreja, precisa. Mas isso também precisa ser levado para dentro de casa, né? Isso precisa ser levado para dentro de casa. Você, irmão, irmã, como líder de casa, precisa tomar um posicionamento também. A gente precisa se posicionar dentro de casa, né? Há muitas coisas dentro da nossa casa, da nossa família, que a gente vai simplesmente deixando de lado, porque a gente diz, isso não é obrigação minha, isso não é responsabilidade minha, isso é responsabilidade do meu marido, isso é responsabilidade da minha esposa. Não, isso é uma responsabilidade do todo. Quando nós estamos trabalhando na reconstrução dos muros, quando nós estamos envolvidos em tampar as brechas da vida, é responsabilidade de todo mundo. Ali, esse sumo sacerdote, ele se posicionou para ajudar na reconstrução do muro, para tapar as brechas do muro. E quando a gente olha isso, para a vida conjugal, para a vida familiar, a gente percebe que a responsabilidade é dos dois. É responsabilidade do marido, é responsabilidade da mulher, é responsabilidade dos filhos. O quê? Todo mundo trabalhar tampando as brechas. A responsabilidade não é só do meu marido, não é só da minha esposa, é minha. Se eu posso contribuir com o meu marido na reconstrução, né, da minha vida, o que eu vou fazer? Eu vou planejar junto com ele. A gente só conseguirá vencer se planejarmos juntos. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso tampando as brechas, se organizando, se estabelecendo, e não simplesmente se eximindo de responsabilidade e dizendo, isso é sua obrigação, isso é obrigação dele, isso é obrigação dela. Não, isso é obrigação do todo. Isso acontece na igreja, mas acontece também dentro de casa. Por que muitas das vezes a igreja naufraga? Porque o individualismo toma conta, o eu toma conta. Por que muitos relacionamentos naufragam? Porque o individualismo toma conta. Cada um quer viver o seu próprio destino. Não, é planejamento. Por isso que o tema da nossa lição esta manhã é planejando para vencer. Como é que a gente faz isso? Primeiro, tendo referenciais. Uma família em que os filhos não vê o pai como um referencial, fica difícil. Uma família em que os filhos não vê a mãe como um referencial, fica difícil. Uma família em que o filho ou a filha não vê no casamento dos pais um referencial de vida, esses filhos nunca vão querer casar. Eu vou casar para quê? Para apanhar que nem minha mãe apanha do meu pai? Eu vou casar nada para viver essa vida que meu pai e minha mãe levam? Por quê? Porque não tem referencial. Planejando para crescer. Esse texto nos ensina o seguinte, que
Só é possível a gente conseguir evoluir se esse planejamento for aí claro e amplo na nossa vida. O sumo sacerdote ali, ele simplesmente se disponibiliza, põe a mão na massa e todo mundo então olha e fala: vamos fazer também. Camarada que era responsável pela metade da cidade diz: vamos fazer. Então a obra continua. Por quê? Porque alguém se posicionou, não como motivador, né? Mas como alguém que motiva o outro e que também é motivado. E a gente precisa disso, irmãos. E aí, no fim, o pastor Márcio leu, nesse prisma então, as pessoas precisam de exemplos que encorajam, líderes que conseguem enxergar além do horizonte a luz do fim do túnel, os quais mostram a direção pela qual se deve caminhar. Eu e você, irmãos, também já passamos por isso. Passamos e vamos passar. Quantas e quantas vezes nós estamos ali sem rumo, sem direção, às vezes sem ânimo, sem perspectiva, assim como muitas pessoas, inclusive agora, estão. E aí, de repente, chega alguém com uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, uma palavra em que abre o leque na nossa frente e diz assim: não, fica tranquilo, porque olha o que Deus tem para você, olha o que Deus preparou, há esperança para a árvore que foi cortada. E aquilo então, aquilo parece que acende uma chama de novo no nosso coração, e a gente consegue então ver que aquilo não é o fim, que há uma saída no final do túnel. Nós precisamos disso. Quando a gente olha para a história bíblica, a gente vai ver que muitos e muitos momentos da história bíblica a gente viu que o povo desanimou, o povo parou, mas Deus sempre levantou alguém para dizer: olha, calma, não é o fim, não é o fim, levanta, seja forte, corajoso, tenha bom ânimo, não é o seu fim, Deus está contigo, Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar o seu cativeiro, Deus vai te tirar da inércia, Deus vai te tirar dessa situação, não se desespere. E aí, de repente, aquilo que parecia ser a sepultura da pessoa, de repente Deus então muda aquele cativeiro e a vida é transformada. E é assim na minha e é assim na sua vida. Quando nós temos essa disponibilidade, Deus, Ele sempre vai levantar alguém engajado para que nós possamos então ser direcionado, orientado, e nós possamos então planejar e vencer. O apóstolo Paulo diz o quê? Que nós precisamos sermos imitadores de quem? Cristo. Imitadores de Cristo. Paulo diz que nós precisamos imitar bons exemplos. Nós precisamos ter pessoas como referenciais. Nós precisamos olhar e se espelhar em pessoas, porque isso é benéfico para nós, né? Quando a gente olha para alguém e diz: eu quero ser igual a essa pessoa, não estou sendo invejoso. Eu estou olhando para aquela pessoa, estou vendo naquela pessoa um padrão de vida para mim. Quero ser assim, quero caminhar assim. E aí Paulo diz mais: olha, se vocês acharem que é difícil imitar a Cristo, então seja meus imitadores. É muita audácia, né? O camarada tem que ter uma vida com Cristo muito grande, né? Você teria coragem de dizer isso hoje? Se você não conseguir imitar a Cristo, pode me imitar, que eu sou igual a Cristo. Rapaz do céu, Paulo realmente foi um grande homem de Deus, um dos maiores líderes que já passou pela história do cristianismo. Homem realmente que sabia e que lutava por uma causa nobre. E nós precisamos disso, irmãos. Precisamos de referenciais. Você, meu irmão que me ouve, você é uma referência para as pessoas que estão à sua volta. Você é uma referência e você precisa de referências para continuar a crescer. Por que muitas pessoas param, desanimam?
porque elas perdem um referencial. Muitas vezes eu escuto as pessoas dizerem, sabe o que, irmãos? Ah, quer saber de uma coisa? Desanimei. Eu já não acredito mais em ninguém. Eu já não confio mais em ninguém. Bom, entre aspas, é uma verdade, mas isso não é uma verdade bíblica, porque olha para mim e para você, quem éramos eu e você, e quem somos eu e você. Muitas das vezes, irmãos, a gente se coloca de pé, a gente fala, eu não acredito mais em ninguém, sabe, eu não confio mais em ninguém. E eu te pergunto, alguém pode confiar em você? Alguém pode acreditar em você? Porque você não confia mais em ninguém, e você não acredita mais em ninguém, logo eu quero acreditar que você alcançou o ápice da perfeição. Você virou um anjo, você virou o santo dos santos. Então fica difícil quando a gente perde a capacidade de relacionamento. Você sabe por quê, irmãos? Há esse sentimento permeando no nosso coração, simplesmente por um detalhe, porque a gente se esquece que nós estamos lidando com seres humanos. Quando se lida com seres humanos, a gente precisa entender quem é esse ser. O ser humano é um ser totalmente inconstante. Ele mesmo não sabe o que quer. Ele toma uma decisão agora, daqui 10 minutos ele muda de decisão. Ele agora diz que quer uma coisa, daqui a pouco ele já não quer mais aquilo. Ele diz para você, conta comigo, e você está até hoje esperando ele. Ele diz, ó, tô lá, e você está lá e ele não chegou. E ele diz, olha, faz assim, e você faz, mas ele não faz. É o ser humano. Quando a gente entende que o ser humano é um ser que ele foi totalmente atingido pelo pecado do Éden, aí fica mais fácil da gente se relacionar. Lá no Éden, quando Adão e Eva pecam, a humanidade inteira se degradou. Aí o apóstolo Paulo diz o quê? Não há um justo sequer. Não há um que faça o bem. Não há um que seja sincero. Não há um que seja verdadeiro. Não há um que seja alguém totalmente centrado. Se você que me ouve é essa pessoa, parabéns. Você vai receber uma asa e você virou um anjo. Quando a gente entende que o ser humano é um ser que pode nos decepcionar, nos frustrar, nos trair, nos abandonar, aí a gente consegue se relacionar. Quando a gente se relaciona, mas a nossa esperança e a nossa confiança a gente coloca em quem? Em Deus. O problema todo é, por que as pessoas dizem que não confia mais em ninguém? Por que as pessoas dizem que não acredita mais em ninguém? Porque passou a vida inteira depositando a confiança em um ser totalmente corrupto, em um ser totalmente deturpado. É o marido que passa a vida inteira depositando a confiança na mulher, depositando a confiança no marido, a esposa depositando a confiança no marido, o marido depositando a confiança na esposa. Não, a gente vive, a gente se relaciona, mas a confiança é plena em Deus, sempre em Deus, porque se minha confiança estiver em Deus, eu sei que eu estarei estabelecido. E aí a gente ouve aquela velha frase: passei a minha vida inteira dedicando a minha vida a você. Irmãos, a gente precisa ter essa concepção. Deixa eu te dizer uma coisa: você não é perfeito, enquanto estiver nessa vida nunca será. Eu não sou perfeito, enquanto estiver nessa vida nunca serei. Eu vou te machucar, eu vou te decepcionar,
eu vou te trair, em alguns momentos eu vou te abandonar. Por quê? Porque isso é uma tendência natural do ser humano. Você vai fazer isso com alguém, isso é a tendência natural do ser humano. Mas a nossa confiança é em Deus. Mas isso não significa que eu não posso ter referenciais. Não, eu olho para um homem, eu olho para uma mulher, e olho para a vida dessa pessoa, e vejo nela uma inspiração, uma motivação. Eu digo, meu Deus, me ajuda, porque eu preciso caminhar e trilhar o caminho que esse homem está trilhando, que essa mulher está trilhando. E aí sim, com certeza, irmãos, nós conseguiremos evoluir. Mas quando a gente deposita a nossa total confiança no homem, pode ter certeza que é decepção na certa. Decepção na certa. Amém, meus irmãos? Lê para nós aí, pastor Márcio, o segundo tópico, por favor. Planejar para vencer deve contar com todos. A reconstrução do muro de Jerusalém começou no norte e avançou sentido anti-horário para cercar toda a cidade, e muitos recursos foram necessários. Toda ajuda era bem-vinda e precisava ser envolvida. O capítulo 3 de Neemias é um registro minucioso de tudo o que aconteceu e que foi imprescindível para o sucesso da operação. Podemos considerá-lo uma ata cujos relatos entraram para a história bíblica e para o conhecimento de fatores relevantes, objetivando a superação dos desafios que se levantam na vida. Olha aí, paradinha, pastor. Planejar para vencer deve contar com todos. Provérbios 16 e 20 diz assim: aquele que examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Duas coisas diferentes Salomão nos ensina: examinar cada questão com cuidado, planejar, direcionar, estabelecer metas. Aquele que examina cada questão com cuidado prospera. O planejamento deve ser vital, irmãos, na vida do homem e da mulher. E não digo somente no homem e na mulher de Deus, mas principalmente na vida do homem e da mulher. Porque não adianta você ser homem de Deus e mulher de Deus e não ter planejamento, e não ter metas, e não ter objetivos. Não adianta, não adianta, sabe? Vai viver sempre aquela vidinha, aquela coisinha, aquele momentinho. Não, planejar, aquele que examina cada questão com cuidado prospera. E uma das coisas que mais fica evidente na vida de muitos cristãos é a displicência, irmãos. O cristão normalmente ele é muito displicente. Ele não se preocupa com planejamento, em examinar cada questão com cuidado, sabe? Em direcionar, estabelecer metas, limites, princípios, começo, meio e fim. Não. Do jeito que leva a vida espiritual, leva a vida normal. A gente aprendeu na lição passada, né, sobre nós que a gente falou foi na sexta-feira, no culto de ensino, Provérbios, né? A casa do preguiçoso, de tanto gotejar, o que acontece com o teto? Cai o teto, né? E aí, eu disse o que aqui? Assim que a gente vai fazendo, né? A gente vai fazendo gambiarra na vida. Da mesma forma que a gente trata a nossa vida secular, é a forma que a gente trata a nossa vida espiritual. A gente vai fazendo gambiarra, a gente vai fazendo gambiarra na vida. A gente faz uma gambiarra aqui, uma gambiarra ali, e assim vai indo. E do jeito que você é na sua vida espiritual, você é na sua vida secular, na sua vida familiar, na sua vida profissional. Vai vivendo de gambiarra, mas uma hora cai o teto.
uma hora cai o teto. Por quê? Porque falta planejamento. Quem examina cada questão com cuidado prospera. E feliz é aquele que confia no Senhor. Primeiro, planejar e confiar em Deus. Planejamento sem aquele que executa não adianta nada. Provérbios diz o quê? Do homem são os planos, mas a execução vem de Deus. Então, é um grande desafio para nós. Todos têm que estar juntos. Se você vai fazer um planejamento na igreja, a igreja tem que se envolver, a igreja tem que se interagir, a igreja tem que se apresentar, todo mundo junto, da criança ao adulto, do membro ao pastor. Se você vai fazer um planejamento familiar, todo mundo tem que estar junto, esposa, marido, filhos. Se você fizer um planejamento na empresa, todo mundo tem que falar a mesma língua, o patrão, os empregados, todo mundo. A gente sabe o que acontece quando não há um planejamento sincero e uma objetividade. Gênesis capítulo 11, a Bíblia nos ensina o que acontece quando está todo mundo junto. Lá na construção da Torre de Babel, palavras do próprio Deus, disse o seguinte: olha, agora é um povo só, uma língua só, uma vontade só e uma intenção só. Tudo que eles tentarem fazer, não haverá restrição, não haverá impedimento. Ninguém pode impedir quando todos estão unidos no mesmo propósito, com um planejamento único. E aí, somente uma intervenção divina. Deus desce, confunde a língua dos homens, e aí, quando não há uma mesma intenção, quando todos não falam a mesma língua, o que se transforma? Babel. E Babel significa o quê? Confusão. Por isso, Torre de Babel, Torre da confusão. Por isso, confusão na igreja. Por isso, confusão na empresa. Por isso, confusão no casamento. Por isso, confusão no meio da família. Por quê? Porque ninguém fala a mesma língua. Um quer ir para um lado, outro quer ir para o outro. Um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra. Juízes 21 e 25. E naquele tempo não havia rei em Israel. Cada um fazia aquilo que bem parecia melhor. Já viu igreja assim? Que todo mundo manda? Todo mundo manda. É a casa da mãe Joana. Você já viu família assim? Família que todo mundo manda? Não tem alguém ali que dá a direção, que dá a regra, que dá as diretrizes. Não, todo mundo manda. Todo mundo grita, todo mundo fala alto. E a casa da mãe Joana? Já viu empresa assim? Empresa que não tem uma boa administração? Todo mundo manda. Todo mundo manda. Todos os funcionários fazem o que quer e vai embora. Não tem nada que dá certo desse jeito. O planejamento só é possível obter êxito, só é possível vencer se todos estiverem juntos. Por isso, planejar para vencer deve contar com a ajuda de todos. Sem isso, sem prospecção, sem isso, sem vitória. Se não houver, infelizmente, essa unidade, não tem casamento que dure, não tem igreja que fique aberto, não tem empresa que dure, não vai naufragar, com certeza. Examinai cada questão com cuidado, e feliz é aquele que confia no Senhor. Continua, por favor, pastor Márcio. O versículo 2, por exemplo, como os demais versículos também abordam, aparece uma ajuda vinda de fora, um auxílio externo. Homens de Jericó e de outras cidades se mobilizaram para ajudar Jerusalém. Essa é uma via de mão dupla, porque ao mesmo tempo em que precisamos ser o mesmo para aceitar a ajuda de pessoas no que tange a resolução dos nossos problemas, precisamos também nos dispor para ajudar os outros a superar os seus desafios. Obrigado, pastor. Olha que coisa interessante.
O versículo 2 dos textos que nós lemos diz que na reconstrução do muro eles contaram com a ajuda dos moradores de Jericó. Olha que coisa interessante dos moradores de Jericó. Lugar aonde, outrora a situação não era muito legal, muito aprazível. Aí agora, irmãos, entra o quesito e o fator humildade. Nem todo mundo está disposto a receber ajuda dos de fora. Nem todo mundo. Muitas pessoas vão morrer na miséria de vida que está. Vai ficar à margem da espiritualidade, à beira da sociedade e não vai conseguir evoluir. Por quê? Porque acha que consegue vencer sozinho, acha que consegue andar sozinho, acha que consegue fazer tudo sozinho. Não. Posso te ajudar? Posso? Não, obrigado. Irmãos, esse texto nos ensina que quando nós estamos no processo de reconstrução, de reformulação, quando nós estamos passando pelo processo de colocar a casa em ordem, e a casa aqui representa todas as áreas da nossa vida, seja profissional, seja espiritual, seja familiar, qualquer que seja, toda ajuda é bem-vinda. Humildade. Os de dentro podem nos ajudar. Os de dentro da igreja podem ser muito úteis, mas os de fora também. Os de dentro de casa podem ser muito úteis, mas os de fora principalmente. Na empresa, os de dentro podem ser úteis, mas os de fora também. E assim, irmãos, em todas as áreas da nossa vida. E o problema todo está aí. O que esses homens poderiam ter dito para esse camarada de Jericó que chegou? Olha, junto a ele, chegaram um homem de Jericó também, ao seu lado, edificou Zacur. Eles poderiam ter dito: desculpa, irmão, a gente não pode receber a sua ajuda porque você não é crente. A gente só recebe a ajuda de crente. Não, desculpa, não dá para... Você não faz parte aqui do nosso meio, então não dá para receber a sua ajuda. Não, você não é da nossa empresa, você não é da nossa família, então nós não queremos. Aí despreza a oportunidade. Uma coisa é verdade: quando nós estamos, irmãos, no processo de reconstrução da nossa... Porque nós estamos em reforma. Até Jesus Cristo voltar, nós estamos em reforma. Deus está reformando o nosso caráter, a nossa personalidade, a nossa índole, a nossa vida espiritual, a nossa vida conjugal, a nossa vida social, a nossa vida espiritual, a nossa vida profissional. Estamos em reforma. E Deus, Ele vai enviar algumas pessoas para nos auxiliar. Existem, irmãos, muitas pessoas que não são cristãs, que têm conselhos extraordinários, sim ou não? Talvez você nunca recebeu, mas eu já recebi muitos conselhos sábios de pessoas que nunca entraram numa igreja. Mas eu já recebi cada conselho de crente que nem o capeta daria. Eu já recebi cada conselho de um homem e uma mulher que dizia ser de Deus, que eu acho que nem o diabo daria um conselho daquele. Então, às vezes a gente acha que os melhores conselhos estão no meio dos evangélicos. Mas eu vou te falar, irmão, tem cada conselho de cada evangélico aí que eu vou te falar. Fica difícil. Esse camarada veio de Jericó. Eles disseram: venha, porque precisamos da ajuda de todos. Salomão disse que na multidão dos conselheiros existe a sabedoria. Na multidão dos conselheiros existem a sabedoria. Conselhos, precisamos da ajuda de todos. Continua aí, pastor Márcio, para a gente terminar. No caso da pandemia, é mister ajuda de povos para garantir a segurança a favor do recomeço. Pode ler o ponto ali, ó. É como se hoje fizéssemos... Não entendi. Deixa eu ir.
Não é no tópico 2, o último? Isso, no seu tópico aí é para recomeçar. Show? Deixa eu falar. No último aí? Isso. Para recomeçar, talvez seja necessário improvisarmos. Toda ajuda, pastor. O Senhor de cima. Toda ajuda é tão importante Isso. que até as adaptações e provisões poderão acontecer para solucionar problemas. O texto diz, versículo 8, que Uziel, um ourives, deixou seu trabalho com ouro para colocar na mão, na massa, e ajudar na reconstrução do muro. Ananias, o perfumista, deu um tempo com os perfumes para se dedicar ao mesmo trabalho. Dá uma paradinha aí para nós. 2 personagens importantíssimos aqui na reconstrução dos muros. Um camarada que trabalhava com ouro e o outro que era perfumista. Pararam as suas atividades para se envolverem com a reconstrução do templo. Que coisa extraordinária, né, irmãos? Que coisa extraordinária. Homens que não sabiam nada daquela reconstrução, mas que se disponibilizaram a fazer. Quantas e quantas vezes na nossa vida a gente ouve pessoas dizer: ah, isso aí não é obrigação minha, isso aí não é função minha. Quantas e quantas vezes, né? Na igreja a gente ouve isso toda hora, dentro de casa a gente ouve toda hora: vai lavar a louça, não, isso não é obrigação minha. Vai à casa, isso é problema seu, né? Vai lavar o banheiro, não, isso é sua obrigação. Vai fazer comida, não, agora tem outro lado também. Vai pagar as contas, não, isso aí é obrigação sua. Não, né? Porque assim, quando a gente olha para o âmbito da limpeza, né, a gente olha para a área da mulher. A mulher fala assim para o marido: vai lavar o banheiro. Eu: não, isso é obrigação sua. Ah, vai limpar a casa. Isso não, isso é obrigação sua. Vai fazer comida, isso é obrigação sua. Beleza. Mas aí aí o marido fala: paga a conta de água. Aí a mulher fala o quê? Ah, isso é obrigação sua. Né? Paga uma conta, isso é obrigação sua. Não. Quando estamos planejando para vencer, tudo é obrigação nossa, dos dois. Lavar o banheiro, fazer comida, cozinhar, cuidar da casa, pagar as contas, isso é obrigação nossa, dos dois. Planejar para vencer. Se é a meta, se é o objetivo, tem que ser junto, né? Isso numa empresa, a mesma coisa. Às vezes você trabalha numa empresa grande em que há vários departamentos, e aí o camarada do departamento A diz assim: ô fulano, dá para você fazer esse trabalho para mim? Não, eu sou ourive, eu sou só perfumista. Meu trabalho aqui é cuidar dos perfumes, cuidar das essências, encher os frascos é com ele. A minha função aqui na empresa é só trabalhar com fragrância, desenvolver a matéria-prima é lá. Não existe isso. Quando a gente planeja para crescer, irmãos, todo mundo está junto. Camarada que mexia com ouro, sabia nada de bater prego, se disponibilizou. Diz: é para desenvolvimento? É para o crescimento? É para ampliar? É para atrapar as brechas? Estou junto. Conta comigo. Não sei o que fazer, mas se me ensinar eu faço. Camarada que mexia com fragrância, com perfume, se disponibilizou. Então deixa eu te dar aqui, para você que está em casa e você que está aqui, saiba de uma coisa: no reino de Deus não existe exclusividade. Todos podem se disponibilizar para tudo, basta querer. Grande é só Jesus e nada mais, não é? Não, aqui eu só canto, não, eu só prego, não, aqui eu só limpo, não, aqui todo mundo faz tudo. E isso, quando a gente tem essa visão, a gente consegue crescer, a gente consegue desenvolver, né? Homens que não tinham ali muito conhecimento da construção, mas tinha disponibilidade
e vontade de ajudar naquela construção. Continua lendo aí, pastor Marcos. Para recomeçar, talvez seja necessário improvisarmos, adaptarmos, mas necessitamos recomeçar de alguma forma. As igrejas, retomando os cultos presenciais, tiveram que se adaptar. As funções dentro da igreja tiveram que ser mudadas. E por mais que isso seja estranho, devemos reconhecer que é necessário para um recomeço seguro. Obrigado, pastor. Realmente, algumas coisas precisou se adaptar. E uma coisa que foi muito importante que a pandemia ajudou, irmãos, foi acabar com o ninho de cobra que era visível nas igrejas, principalmente aqueles que usurpavam os direitos da igreja, né? Quantos e quantos pregadores da última hora ficaram desempregados, né? Com a pandemia não tinha mais quem pagar para pregar, né? Então, isso foi uma libertação. É lógico que isso daí foi um problema que foi alimentado pela própria igreja. A igreja alimentou isso. Porque se eu convido alguém para ministrar na minha igreja, e essa pessoa diz, olha, eu cobro R$200, eu cobro R$300, fica na sua casa. Não vem. Não vou trazer. 200 pau. 1 hora, você está maluco? O irmão suou pra caramba. Sabe? O irmão rala e rala muito, o dia todo, para ganhar às vezes R$30 o dia. Aí o camarada chega e leva 300 pau na hora. O irmão vem e traz o seu dízimo suado para manter a igreja. E eu vou pegar 300 pau, 1.500, alguns pagam até muito mais, para um camarada chegar aqui, tudo bem, eu pago, eu dou até tudo que tem no caixa da igreja, se o pregador me garantir um cego ver, um paralítico andar, entendeu? Aí eu falo, olha, pode liberar tudo o dinheiro do caixa para esse cidadão que o cara é o cara. Faz sentido isso, irmãos? Não faz sentido isso. Não faz sentido isso. Se a gente não nos posicionar, né? A igreja tem um potencial muito grande. Sabe por que muitas das vezes a gente precisa, e muitas igrejas se valem de constantemente estar trazendo pessoas de fora? E olha, me entenda bem, nós temos muitos amigos que têm uma palavra de Deus, e sempre que pode a gente traz eles, né, pastor Marcos? Mas a gente não faz isso para que a igreja possa ser uma igreja pujante, para encher a igreja, não. Outra coisa é quando você desvaloriza. Quando uma igreja, ela todos os cultos traz pregadores de fora, isso significa, sabe o quê? Que o pastor desta igreja é um irresponsável. Irresponsável porque não capacita a sua igreja, não capacita a sua liderança. Porque na igreja, irmãos, nós temos homens e mulheres dotados de uma capacidade extraordinária. Às vezes você tem uma irmã ali, um irmão aqui, que está ali cheio de Deus, mas o pastor não. O pastor, ele quer fazer pirofagia, ele quer fazer magia, ele quer trazer homens e mulheres para fazer as cadeiras virar. Não, você não precisa disso. Se uma igreja, ela é alicerçada na palavra, se uma igreja, ela é conduzida, ensinada, pode ter certeza, todos os membros terão capacidade de pregar. Todos os membros terão capacidade de ter uma palavra. Graças a Deus, aqui na nossa igreja, nós não temos dificuldade de ouvir ninguém. Todo mundo aqui tem uma palavra talvez melhor que a minha. Tem irmãos aqui que, quando vem dar uma saudação ou ministrar, eu choro, eu falo, meu Deus, que palavra é essa? Responsabilidade do pastor. E o pastor é um irresponsável, porque quando ele só traz pessoas de fora, ele despreza e desvaloriza os seus líderes e os seus membros. Porque não é só o obreiro que prega, não, irmãos. Não.
Vou te dizer uma coisa: tem membro que prega melhor que o pastor, tem membro que põe qualquer presbítero no bolso, tem membro que tem um conhecimento extraordinário, e sabe o que isso é? Isso é louvável, isso é bom para o corpo. É uma pessoa dotada de conhecimento e sabedoria e que precisa ser uma ferramenta utilizada na igreja. Mas muitos líderes desprezam esse tipo de pessoa e, se possível, mata, porque tem medo de perder o seu posicionamento. Mas não, o que esse texto essa manhã nos ensina é que, para recomeçar, a gente precisa nos readaptar, a gente precisa nos reorganizar, a gente precisa mudar o nosso posicionamento, a nossa visão, a gente precisa estabelecer regras, metas e critérios que sejam benéficos para o reino. A igreja de Jesus Cristo, ela não é muitas pessoas. A igreja de Jesus, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Essa é a igreja de Jesus Cristo. E vamos caminhar para o final. Lê o ponto 3 para mim, Altemir, por favor. 3. Planejar para vencer precisa de comprometimento pessoal. Reconstruir o muro era um grande desafio, o qual se tornou possível devido ao comprometimento de todos. E começar com segurança é o nosso objetivo agora. E também não conseguiremos se cada um não der a sua contribuição e não se envolver pessoalmente. Isso é necessário, irmãos. Cada um precisa dar a sua contribuição. Cada um. Aquilo que eu disse na primeira lição que a gente iniciou, esse trimestre, recomeçar precisa ter coragem. Cada um precisa dar a sua contribuição. Cada um tem o seu papel fundamental dentro da igreja. Todo mundo é obreiro dentro da igreja? Não. Todo mundo canta? Não. Mas cada um na sua função precisa dar a sua contribuição. Ó, pastor, eu não sei cantar aí não, mas posso arriscar. Entendeu? Ó, pastor, eu não sei tocar não, mas se me ensinar. Ó, pastor, eu não sei limpar não, estou aqui. Cada um precisa dar a sua, mas para isso precisa se envolver pessoalmente. O que eu ouço, irmãos, de pessoas dizendo para mim: quer saber de uma coisa? Eu só vou entrar na igreja, adorar e ir embora. Isso nunca foi e nunca será cristianismo. Eu só vou entrar, ouvir o culto. Não, então assiste de casa. Assiste de casa. Se você só vai entrar para assistir o culto, fique em casa, assiste pela internet. Precisa se envolver pessoalmente. Precisa se envolver pessoalmente. Precisa ver, observar a necessidade do todo. Porque só é possível vencer, irmãos, se nós tivermos comprometimento individual. Como é que você vai perceber que a água do filtro acabou de casa? Como é que você vai perceber, por exemplo, que uma luz da igreja está queimada, se você só chega, assiste o culto e vai embora? Como é que você vai perceber que a igreja precisa de um ventilador, você não vai embora? Como você vai perceber se o seu irmão está triste ou não? Você só assiste o culto e vai embora? Você não se envolve pessoalmente, você não se preocupa. Quando eu digo assim, irmãos, eu não quero mais saber de nada, eu vou chegar, assistir o culto e vou sair. Sabe o que você está dizendo para Deus? Que você é indiferente à obra dele. Sabe o que você é? Um servo mau e negligente, que só faz o que acha que tem que fazer e nada mais. Aquele que só faz o que pede, aquele que só faz o que acha que deve fazer, para Jesus é um servo que não presta. Cadê seu talento, meu irmão? Senhor, está aqui, bonitinho, intacto, tudo do jeito que o Senhor me deu. Eu fiquei com medo, porque São Paulo todo mundo rouba todo mundo, Eu ouvi até uma frasezinha que diz que o nome do nosso país não deveria ser Brasil, o nome do nosso país deveria ser Espanha.
Porque se você compra um carro, ele espanha. Você compra uma moto, ele espanha. Ele espanha tudo aqui. Não, o baiano que não baiano vai pega, ele espanha, né? Nós vamos apanhar. Tem que ser Espanha, espanha tudo aqui. Então eu fiquei com medo. Sabia que o Senhor ajunta onde não espalhou, colhe onde não plantou, mas está aqui o que você me deu. Servo mau e negligente. Mau e negligente. Porque só faz o que acha que tem que fazer. Só vou entrar, adorar e vou embora. Não quero me envolver. Mau e negligente. Servo fiel é aquele que se envolve pessoalmente. É aquele que vê, entende a necessidade da obra no todo, seja física, seja espiritual, e se disponibiliza. Não existe crescimento e planejamento se todos não estiverem comprometidos. Aí é o funcionário do dia 5 e do dia 20. Tomara que você não seja assim. Se você for, eu vou dizer para você, toma vergonha na cara e valoriza o seu emprego. Você que está em casa e você que está aqui. Quem é o funcionário envolvido? O funcionário envolvido é o funcionário do dia 5 e do dia 20. Ele não se importa se a empresa está suja, ele não se importa se está refugando material, ele não se importa se a empresa vai falir, ele quer mais que se lasque. O que importa é que dia 5 vai cair na minha conta. O que te importa é que dia 20 vai cair na minha conta. Esse funcionário é uma porcaria. Esse é o funcionário envolvido. Agora, quem é o funcionário comprometido? É o funcionário que entende que todo refúgio que ele fizer, a empresa perde, ele também. O funcionário comprometido é o funcionário que sabe que o todo precisa do trabalho dele. Eu preciso entregar um trabalho X. A empresa no final vai passar por todos os processos, mas se o meu não for bem feito, todos também não serão. Esse é o funcionário, e ele faz isso apesar se dia 20 ou dia 5 cair na conta ou não. Se dia 15, se dia 20 não cair na conta, ele entende: poxa vida, alguma coisa aconteceu para que meu patrão não me pagasse. Ele se envolve no processo. E aí, dentro da igreja, o que nós mais temos são funcionários do dia 5 e do dia 20. São pidão, só vem para a igreja para pedir. Quer que Deus abençoe o casamento, a empresa, os filhos, mas não faz nada. Sabe por quê? Porque eu não quero me envolver. Só vou entrar, só vou adorar e vou embora. E ó, vê se não atrasa dia 5, viu, Jesus? Dia 20 eu quero na minha conta, vai esperando. Vai esperando. Por quê? O que quer levar essa vida, irmãos? Quer levar essa vida? Comprometimento. Então eu quero te dar um conselho de pastor. Toma vergonha na sua cara, você que me ouve aqui de casa e você que está aqui, e se envolva com a obra de Deus. Você é uma ferramenta afiada, você sabe que pode fazer muito mais do que você tem feito, então se disponibilize. Só conseguiremos crescer em todas as áreas da nossa vida se o planejamento tiver comprometimento. Um casamento vai para frente se só o marido estiver comprometido? Um casamento vai para frente se só a esposa estiver comprometida? Uma empresa vai para frente se só o patrão estiver comprometido? Uma igreja vai para frente se só o pastor estiver comprometido? Não, nada vai para frente assim. Amém? Termina para nós aí, Altemir, por favor. A ajuda de cada um pode acontecer de múltiplas formas. Depende do contexto. Mas o que não podemos esquecer é de valorizar a figura do indivíduo. Um dos princípios dos batistas diz que cada indivíduo é um ser único de valor infinito. Como igreja, precisamos lembrar que existimos também para servir e abençoar as pessoas. Em sua ata, Neemias registrou um gesto simples, porém que ficou eternizado pela boa ação. Malquias foi colocar trincos e trancas nos portões. Obrigado, só até aí. Versículo 14, eu disse no início aqui
está registrado exatamente por causa do detalhe. Versículo 14, disse que Malquias, ele foi responsável em colocar trinca e ferrolho nos portões. Olha que coisa interessante. Precisava Neemias dar esse detalhe? Precisava Neemias colocar o nome do cara que só... Neemias não poderia dar só o nome do cara que pegou o portão, que colocou o portão e que fechou as portas? Não. Neemias colocou o nome do camarada que foi responsável pela trinca. Sabe o que Neemias está fazendo? Valorizando cada um na obra de Deus. Cada um é o que limpa, é o que canta, é o que prega, é o que põe a água, é o que tira os copos, é o que dá uma palavra para alguém sem ninguém saber, é aquele que manda uma mensagem ali de, motivação, é aquele que faz Esse precisa ser valorizado. Neemias está dizendo, o mesmo valor que tem aquele que construiu o muro inteirinho, tem também aquele que colocou só o cadeado. E ele tem nome. Ele tem nome. Ele tem nome. E Neemias dá o nome dele. Malquias. Esse Malquias aqui é você. Responsável e comprometido com o rei. Que para muitas pessoas é só um detalhe. Mas é você que faz. E você tem nome. E o seu nome também é eternizado diante de Deus. Porque talvez parece ser uma coisa simples, só colocar o cadeado. Parece ser uma coisa simples, só virar o galão no filtro. Parece ser uma coisa simples, limpar a igreja. Parece ser uma coisa simples, só mandar uma palavra de bom dia. Mas você tem nome, e por essa ação você também será eternizado e lembrado por Deus. Porque Ele sabe que você fez isso com as melhores intenções possíveis, para que a obra pudesse desenvolver. E termino com a nossa conclusão. O capítulo 3 do livro de Neemias nos mostra um extraordinário planejamento para a construção dos muros e da cidade. O resultado foi o êxito. Destarte, aprendemos com Neemias a planejar cuidadosamente todas as nossas ações para sermos bem-sucedidos. A reconstrução dos muros de Jerusalém nos ensina que, para recomeço da nossa vida, precisamos, antes de qualquer coisa, garantir a segurança. Tudo o que fizemos perderá completamente o sentido, caso não preservarmos a segurança das pessoas. Por isso, vamos reconstruir nossos muros e garantir o nosso recomeço. A crise precisa ser deixada para trás, e a pós-crise deve vir recheada de bons exemplos de ajuda por todos os lados, bem como todo o comprometimento de cada um de nós. Segurança, comprometimento e planejamento. Primeiro, nossos líderes estão compartilhando bons exemplos conosco. O que podemos fazer para ajudá-los? O que podemos fazer para ajudá-los? Uns aos outros, não somente os líderes. 2, por que temos dificuldade de receber ajuda? Por que temos essa dificuldade? O que podemos fazer para ajudar aqueles que necessitam de nós? E 3, como podemos valorizar os indivíduos em suas funções na obra de Deus? Que Deus, em Cristo Jesus, possa aplicar esta palavra em nosso coração, que nós possamos sair daqui melhor do que nós entramos. Que Deus possa aplicar esta palavra no seu coração, que me ouve de casa. Planejar para vencer. Não é possível vencer, não é possível trilhar caminho sem um planejamento, sem um comprometimento, sem uma disponibilidade. Que Deus em Cristo Jesus possa aplicar esta palavra em nossos corações.
Pastor Márcio, quer fazer algum complemento aí? Obrigado pela surra. Deus é bom, né? Mas é verdade. O ser humano é isso, né? O ser humano, diante das dificuldades, ele sempre quer parar e retroceder, né? Mas Deus sempre cria situações para dar umas diretrizes e mostrar que Deus conta com tudo. Sempre. Para o avanço do reino na terra. O próprio Jesus não fez nada sozinho, né? Tomou 12. Tinha desqualificado. Vamos embora que eu vou terminando no meio do caminho. Exatamente. E vamos caminhando, né? Deus vai dando graça. E quando ele chama os 12, né? Ele não conta com a qualidade, ele conta com a disponibilidade. Quando ele chama Mateus, que estava na alfândega, ele disse o seguinte: siga-me. E o que Mateus fez? Seguiu. Simplesmente se disponibilizou e se comprometeu. Mas você vê que no meio da trajetória, quando Pedro nega Jesus, Jesus está sendo julgado, sentenciado, o que aconteceu? Pedro voltou para pescar. E os outros? Mas quem negou Jesus? Foi Pedro? Pois é. E os outros para trás. A inércia, né? Isso contagia e contamina, né? O desânimo, né? A constância do ser humano, foi falado aqui, né? O exemplo, né? Pedro tinha esse espírito de liderança lá. Pedro desviou. Por isso a ordem de Jesus, né? Pedro, quando você voltar, Pedro, converta também os outros, né? Que você é um camarada que está ali. Você é um camarada que tem esse potencial de liderança, né? O referencial. Então, se você se posicionar, né? Eu lembro na minha fase de escola, irmãos, né? Sempre tem aquele cara que é o líder da turma, né? Ninguém quer fazer nada. Mas se ele disser: aí galera, vamos até o pasto de a pé? Bora, você vai? Vou, então bora. Se ele for, todo mundo vai. Ninguém quer ir. Mas se esse camarada que se posiciona, ou essa mulher, na época de escola a gente sabe que era assim. Você não participou de um grupinho assim na sua época de infância? Né? Tinha lá aquele grupinho, todo mundo meio mamalé. Ah não, deixa pra lá. Aí alguém dizia: bora, eu vou, você vai? Então se você for, eu vou. Não, então eu tô indo. Então bora. Mas se essa pessoa disser não vou, aí todo mundo fala: eu também acho que eu não vou não, né? Você não vai não? Bora não, então também não vou não. Se disser: bora, vou até São Caetano de a pé, quem vem? Você vai? Vou, então também vou, bora. E assim, irmãos, é isso que Deus quer de nós na nossa vida espiritual. Que cada um de nós sejamos uma referência para o outro. Que nós nos posicione para que aqueles que estão à nossa volta também se posicionem. Quem sabe talvez a sua inércia e a sua preguiça e o seu desânimo está desanimando todo mundo que está à sua volta. Sabe por quê? Porque você é uma referência. E quando a referência desanima, todo mundo para. Todo mundo para. Mas quando a referência é referência, todo mundo diz: cara, bora, bora, vamos nessa. Estamos com você. Você vai mesmo? Vamos, bora. Então, que esta palavra Deus possa aplicar em nossos corações. Bom, tem algum complemento aí? Tranquilo? Marcelo? Eu estou com a voz muito, mas eu vou tentar resumir aqui. Há um perigo iminente, né, no projeto, né? Igual você falou, há um planejamento, há uma circunstância, mas há um perigo também, de quando você não participa do planejamento. Isso aconteceu com Noé. Deus deu um planejamento para Noé, onde todos podiam participar do projeto que Deus deu, podiam fazer, mas quando a gente despreza o planejamento, o perigo iminente pode vir. Exatamente. Então é isso que você falou. Então, quando eu tiver projetos, que a gente possa participar, que a gente possa estar envolvido. Porque sempre o projeto de Deus é um perigo iminente. Verdade. Obrigado, Marcelo. Faz parte do todo, né? Examinar cada questão com cuidado. Quando você faz um planejamento, você consegue examinar
cada questão com cuidado. Inclusive você consegue saber se isso que você está trilhando, traçando, pode ou não te trazer benefícios ou prejuízos futuros. Que Deus aplique esta palavra em nosso coração e que nós possamos planejar para crescer. Vamos orar? Pai, graças te damos e te louvamos por esta palavra. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, porque até aqui o Senhor esteve conosco. Aplique esta palavra em nossos corações, que nós possamos, nesta manhã, sermos sabedores de que o planejamento, Senhor, é vital para todas as áreas da nossa vida. Aplique esta palavra no coração deste homem, desta mulher, dessa moça, que de casa nos ouve, este jovem, esse homem, essa mulher, esse irmão, essa irmã, e que o teu nome possa ser glorificado. Em nome de Jesus, aplica em nossos corações que aqui estivemos esta manhã, para a glória do teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Marcelo, só finaliza para mim que eu vou chamar o pessoal aqui.